Como eu estou desde o começo da live, né? Jefinho, boa noite. Professor Mariotti, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. A gente já vinha numa, né? A gente já vinha como é que se fala? Numa linha que foi a pergunta do Mauro. E aí o professor fez a dele, o Jefinho fez a dele, e vamos lá, mas eu quero chegar na pergunta do Mauro, aonde a gente estava desde o começo da live, eu quero chegar nisso aí. E se por um acaso eu não entender a cronologia do fato, aí o senhor pode me corrigir, sem problema nenhum, estou aqui para perguntar, mas também para ouvir. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendo. O senhor funda os Templários, mas o senhor na política começa apoiando o Marcelo Borges. Não, peraí. Calma, então, eu vou continuar e depois o senhor me corrija. Aí, para o senhor ver o que eu entendi, que alguém do chat pode ter entendido também. Então, vamos lá. O senhor fundou os Templários, mas foi na campanha do Borges, depois saiu do Borges, voltou para os Templários e foi apoiar o Levin. Eu vi dessa forma. A resposta do senhor, com relação ao que o Mauro fez a pergunta, né, o porquê que o senhor saiu aos 45 minutos, ela é muito pessoal. E eu entendi ela perfeitamente. Ela é muito pessoal. Então, aonde vai a minha pergunta? O senhor saiu do Vasco da gente, foi apoiar o Levin, mas foi apoiar o Levin só o Eloy ou foi o Eloy com os Templários? E aí vem a outra pergunta. Se os Templários, porque o senhor já deixou claro que cargo o senhor não pleiteou nenhum, mas os Templários não pleitearam nenhum? Os Templários pleitearam, claro. Claro. Eles pleitearam, o presidente dos Templários, na combinação lá, ficou com 4 cadeiras no Conselho. 4 cadeiras. O senhor não pleiteou o cargo na cadeira, deixou claro. Mas os Templários pleitearam. Agora, a sequência de quem seria ou que chegasse a vez do senhor... Eu não pedi isso, eu não pedi. Claro. Não pedi nada. Eu entendi isso. Aí eles botaram lá no 127 da vida lá. Se eu merecia isso ou não merecia, é uma outra história. Era uma outra história. Porque o problema é que os Templários aguardou o Levin até o último minuto que ele poderia aguardar. Certo. E eu entendi que o projeto do Marcelo Borges era um projeto interessante e o Levin não dava segurança que ele viria ou não. Em virtude de eu entender que o Vasco é mais importante do que Templário, o Vasco da gente e qualquer um de nós aqui presente, eu entendi que, se porventura todos os grupos políticos que o Marcelo falou que estariam apoiando, e eu não duvido, e pelo projeto que ele tinha de Vasco, seria muito bacana para o Vasco. E quando eu deixei o Vasco da gente, eu deixei porque havia combinado na sexta que, como nenhum grupo apoiou o Vasco da gente, não adiantava a gente continuar como candidato. Não ia adiantar. Ia fazer vergonha. Não ia adiantar. E como o Marcelo, durante o dia inteiro, mudou de opinião, e como ele não quis me atender, não quis me ouvir, nem como membro do Vasco da gente, efetivo, presente em todos os momentos, e como irmão de maçonaria, que aí já havia uma obrigação maior, dessa forma, eu entendi que não houve para comigo a consideração que eu merecia. Entendi. Então, de maneira oficial, eu me desliguei do Vasco da gente. No meu desligamento, que está no Zap, escrito por Marcelo, eu dizia que eu estava voltando aos Templários e apoiando o Levin. Entendeu? E quando o Levin me agradeceu o meu apoio, ele não agradeceu como Eloy dos Templários. Agradeceu a minha pessoa. Entendi. Entendeu? Você pergunta a você onde pertence os Templários? Sim. Certo. Porque, vamos lá, eu entendi e vou continuar na minha linha da seguinte forma.
Para a eleição de 2020, o senhor apoiou o Leve como Templários, correto? Né? E é claro que para essa eleição de agora também o senhor foi para o apoio do Leve como Templários, quando saiu do Vasco da gente, correto? Sim. A eleição passada, que eu acompanhei de forma totalmente diferente dessa de agora, com essa de agora eu estive em live com os 5 candidatos antes de ficar só Pedrinho e Leve, correto? E fiz live com todos os candidatos, eu tive em bancada com live. Com um eu tive 2 vezes, com outro tive 3 vezes. O Pedro Strozenberg, fui num social que ele fez aqui em Brasília. O Marcelo Borges fez um social também aqui em Brasília. Eu fui lá, ele não veio, mas o doutor Veríssimo, o Fabrício e mais um, né, o pessoal estava aqui para a gente, né, nessa confraternização. E o senhor fala que como é que se fala? O projeto dele era muito bom. O projeto dele, se desse quem apoiasse, daria muito bom. Só que quando chega na reta final para as eleições, só fica Pedrinho e Leve. Aí o senhor pega um Leonardo Rodrigues, foi para o Leve, o senhor pega um Pedro Strozenberg, foi para o Leve, e o senhor pega também um próprio Marcelo Borges, e diria que apoiaria ele, mas com isso, aquilo. Então, onde eu quero chegar é o seguinte: o senhor foi como Templários, assim como os outros foi com outros. Mas eu acredito, aí a outra coisa que eu falo assim, o Somamos não é uma corrente. Não, o Somamos é um projeto, mas é uma corrente política também dentro do Vasco, que é fortalecida, em que o Levin seria um cara de esquerda para cobrar com hoje, que teria mais moral para poder estar na frente do que o professor Mariotti falou, essa cobrança, essa fiscalização ou essa exigência de um pouco mais. Você não acha isso, não? Sinceramente, amigo, eu vou responder o que eu disse. O Levin não pertence a grupo político nenhum. Ele tem, por exemplo, afeições por demais aos Templários. Foi os Templários que, na primeira eleição, abraçou a ideia do Levin de início, meio e fim. E ele é muito grato por isso. Para o Levin estar com essa faixa de líder, ele iria para a tribuna, ele recebeu autorização para falar sobre a identidade Vasco? Recebeu autorização para falar sobre o casaca? Ele recebeu autorização para falar dos outros grupos políticos? Para ele ser líder, ele tem que ser reconhecido pelos outros como líder e ter esse chamamento. Ele foi chamado? Não. Você vê, por exemplo, o Pedro Strozenberg, que é uma excelente pessoa. Ele está no Conselho Fiscal do Vasco com o Pedro Strozenberg, presidente da Identidade Vasco. Não está Pedro Strozenberg do Somamos. Entendi. Entendi também. Não, entendeu? Ele não está pelo Somamos. Certo. Se todos estivessem abraçando a bandeira do Somamos, eu concordo. Mas, por exemplo, respondendo a você, mesmo sendo partícipe dos Templários do Almirante, pela qual sou fundador, sou um dos 8 fundadores. Um dos 8 fundadores. Ativo nos Templários, eu acho que só tem 3 ou 4 fundador dos 8. Foi essa aí. Mas eu, por exemplo, eu me inscrevi e participo ativamente do projeto abraçado pelo Dr. Walter Brito, do Vasco do Povo. De todas as formas e maneiras. Para quê? Para que nós possamos ter uma base sólida para tentar impedir que o Vasco seja vendido de novo.
E esse é o nosso único objetivo. As minhas atitudes como Eloy de Souza Ferreira e vascaíno, 62 anos sócio do clube, pagante, é inviolável. Eu não sigo a carruagem, não. Só sigo a carruagem se a carruagem for justa. Se eu entender que ela vale a pena. Se não entender, amigo, o Vasco está em primeiro lugar. Sempre. Se aparecer um outro grupo com essa proposta, que precisa do meu apoio, que seja verbal ou financeiro, eu abraço a ideia também. E vou continuar abraçando. Sendo 127. Quando eu falei para o Mauro que eu sou 127, para que as pessoas do Vasco da gente não pensem, ou se pensaram, que eu negociei para ter cargo. Eu negociei nada, amigo. O Vasco é inegociável, na minha opinião. O Vasco é grande demais. Eu, você, o mais... Nós somos uma gota no oceano, cara, do que é o Vasco. Não, com certeza. Não conseguiram acabar com o Vasco. Tentaram de tudo. Tudo. E não conseguiram. Qualquer clube que tivesse sido feito, que foi feito com o Vasco, tinha acabado. Qualquer clube. O Vasco não acabou. Ainda tem esperança do Vasco associativo pleno. 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 Paixão não tem preço. Concordo. Fabinho, então,